Boa, muito boa! Adriano Bertini iniciando mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. E você já percebeu que a estrutura está um pouco diferente aqui. Coloquei a tela do PC visível neste vídeo, porque vou fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo. Aliás, pouquíssimas vezes eu fiz nesse canal aqui um react ou um vídeo resposta a alguma opinião, algumas aspas que apareceram, mas essa aqui já está rodando, acho que até demais assim. A repercussão foi grande, então a opinião aí do Edilson, ex-jogador, rodou por vários times aí no Brasil, sobre alguns atletas que passaram em especial pelo campeonato italiano. Então, separei um corte aqui. Ele deu entrevista, né? Participou daquele programa Reis da Resenha, junto com o Vampeta e o Pilhado. E eu trouxe aqui um trecho para a gente assistir junto e comentar aí essa opinião dele. Claro, né, a gente lembra, opinião é opinião, pode ser a coisa mais maluca do mundo. Só quando mergulha ali, quando invade a parte dos fatos, que a gente tem que dar uma contestada mesmo. Mas vamos ver o que ele falou aí sobre alguns jogadores. Vamos ver. Tem umas coisas assim meio misteriosas. Ele fala que todo mundo, mano, esse cara fala que todo mundo joga bola, mano. Todo mundo é bom. Você pergunta a ele, e o Joãozinho? Ele não sabe nem quem é Joãozinho. Ele fala, pô, esse cara joga pra caralho. Entendeu o que? Só fazer uma pausa aqui. Tem uma coisa que o Edilson já tem feito. Eu, assim, não assisto o programa do Neto, assistia bem lá atrás, quando a gente era bem refém, assim, desse tipo de programa para se manter atualizado sobre futebol. Mas eu já lembro dele ter visto umas discussões do Edilson com o Veloso ali, falando umas loucuras de que estavam opinando sobre alguma coisa, aí o Veloso falou, deu uma opinião contrária, e o Edilson, mas o Veloso é o goleiro não pode falar. Uns absurdos assim, então acho que a gente já tem um bom norte do que vai sair aqui, né? A gente não é amiga e irmão, né? Fica o seguinte, a gente fala muito sobre bola, conversa muito sobre bola. Aí ele fala assim, aí ele fala que todo mundo é ruim, não é possível. Aí eu falei assim, vamos falar aqui 5 camisa 10 no mundo, vou te dar e você vai dizer se é bom. Como ele falou, tá bom. Eu falei, Gladys Seidorfer, o 10 não é uma Madrid. Horrível. Não, para. Pode falar. Não, Seidorf. Não sei se deu pra entender, não sei como é que tá saindo o áudio, mas perguntou do Seedorf. Seidorf, Del Piero, uma Zidane, Tem uma contratação aí que você sabe, hein? Tem uma contratação, calma. Então tá bom. Vamos chegar lá. Aí chega ali, só pra depois eu passo a outra. Aí chega pra ele e pergunta assim, ó. Não, mas o Seidorf é mais ou menos. Não, mas eu vou Ele dava uma de Pelé e uma de Zidane. Eu não gosto, não acho que ele é ruim. Você acha que o Seidorf é ruim? Bom, soltou que o Seedorf é ruim ou era ruim aí. Tem uma parte dele que acho que ele chamou ele meio de chato, alguma coisa assim. Que eu lembro, acho que até fiz um tweet, é bem antigo esse daí, na verdade, de quando o Seedorf veio pro Brasil. E destruiu, assim, jogando pelo Botafogo, o nível, a disparidade dele para os demais aqui ficou, assim, gritante. Só que teve uma briga, uma discussão dele com o Jefferson, acho que aquele goleiro. Coisa bem, assim, chata mesmo, sabe? Eu acho que o Seedorf tinha isso, pelo menos na fase final da carreira no Brasil, de querer se impor, assim, de um jeito meio exagerado. Por outro lado, tem uma entrevista dele também no Sport TV, que os caras estão falando lá do Ganso, que é o futuro camisa 10 da seleção brasileira, vai brilhar na Europa e tudo mais. O cara fala, mas ele é meio lento e tal. Eu acho que o Seedorf falando, se ele se mantiver assim na Europa, não vai ter como, lá é bem mais físico e tudo mais. Aí os caras soltam uns absurdos, o Zidane é lento, o Pirlo é lento. Aí o Seedorf começa a dar risada, não. É diferente e tal. Enfim, acho que dessa postura do Seedorf tem esses dois lados. Agora, enquanto jogador, é um absurdo, né? O cara no Real Madrid já era um puta jogador. No Milan, jogou na Inter também, mas no Milan nem se fala, né? É que naquele time do Ancelotti, embora pra mim seja o melhor técnico italiano de todos os tempos, pelo menos o que eu vi, era um time meio chato, né? Ele fazia meio aquele catenaccio de, assim, não aproveitar todas as virtudes de todos os jogadores. Tanto que quem brilhava com habilidade mesmo era o Kaká, porque era uma habilidade monstruosa. Os demais tinham, só que ficava mais na questão física. Então aquele meio campo com Kaká, Seedorf, Gattuso e Pirlo,
absurdo. Se o cara falar que o Seedorf era ruim, é demais, né? Falei, Del Piero, 10 da Juve. Mais ou menos. De- Del Piero, mais ou menos. É demais, viu? É demais. 10 da Juve. Del Piero, 10 da Juve, mais ou menos. Aqui fica na opinião, né? Ele não chegou a explorar o assunto, a trazer mais informações, mas é óbvio que eu discordo completamente. O maior jogador da história da Juventus, simplesmente Del Piero, em meio a todas as confusões do Calciopoli, ficou na Juve, foi para a Série B, voltou, é gol de falta, joga como atacante, joga como meio-campo e ainda foi campeão do mundo com a Itália. Não foi protagonista, era reserva daquele time, mas enfim. Del Piero. Del Piero. É claro. Aí eu falei, se eu não me engano, mais, eu acho que foi o Totti, que era camisa 10. Não, Zidane não falou uma preguiça desgramada. Não dá pra não rir desses comentários assim, porque é óbvio, assim, pra mim tá bem claro que ele veste um personagem ao mesmo tempo que ele se compara, até fala no restante da entrevista, de que, bom, se eu fizesse a embaixadinha lá que eu fiz contra o Palmeiras hoje, quantos likes ia dar, Instagram e tudo mais, realmente, assim, acho que a repercussão é diferente. Só que ele tem uma mistura do personagem e essa crença dele mesmo de que eles eram os melhores disparado, assim, que é meio fora da realidade, né? O Renato Gaúcho, excelente jogador e tudo mais, mas chega a se comparar com Cristiano Ronaldo e lá na Europa ele fez o quê? Jogou na Roma e apenas jogou. O Edmundo também é citado aqui, dessa geração deles, foi bem na Fiorentina, assim, só que o Batistuta foi bem melhor que ele, então acho que dá para ter uma certa comparação, assim, o que esses caras fariam na Europa, e aí sai essas coisas que, óbvio, discordo completamente. Falei outro, Zidane. Ah, ele falou do Totti. Totti era uma preguiça. Assim, o maior. Ele falou do Del Piero, o maior jogador da história da Juventus. Falou do Totti, o maior jogador da história da Roma. Jogador que tem vários diferenciais. Tem o extracampo de que poderia ter ido pro Real Madrid e negou para continuar na Roma. Foi ali o camisa 10 excelente. Aliás, assim, de jogador italiano, eu fujo bastante dessa análise rasa de que é o futebol defensivo, é o Maldini, é o Baresi, é o Cannavaro, é a truculência. Mas assim, por outro lado, não tem aquele cara... Tem o redista, que eles chamam, né, que é como se fosse diretor, que é o cara que organiza, mas não tem aquela questão do super habilidoso, assim. Os poucos que existiram e brilharam pra caramba, é o quê? É Baggio, é Totti, acho que o Del Piero dá pra colocar nesse bolo aí. Tanto que se você pega aquelas clássicas propagandas da Nike, era o quê? Era sempre jogador brasileiro, aí começou a colocar uns portugueses lá com Figo e Cristiano Ronaldo. Da Itália era quem? Era sempre o Totti. Então, além de toda a habilidade dele, ele era meio fantasista assim também, sabe? Tinha mais habilidade com a bola de fazer malabarismo e aí foi se adaptando conforme o tempo foi passando, né? Então depois virou atacante propriamente, chuteira de ouro da Europa, enfim. Só jogando argumentos aqui para mostrar que eu discordo que o Totti era uma preguiça desgramada. Zidane jogou velho. E você lembra do Zidane novo? Não, é sério. Você lembra do Zidane novo? Eu não lembro do Zidane novo. Não. Você lembra do Zidane novo? Ele jogou, ele começou aonde? Não, calma aí. Não sabe. Não sei. Inclusive eu já li o livro dele e não lembro. Acho que era o Nice, era o Nantes, era um Não, time ele da França ali. ele jogava no... Era, peraí. Que ele se No destacou. Bordeaux, pô. Não, ele não surgiu no Bordeaux. Jogou no Bordeaux. Ele e o Jocaev no Bordeaux. Ninguém lembra do Zidane novo. Zidane começou aí, carreira do Zidane. Ele- Mas o Bordeaux. Eu acho que foi no Nantes. Zidane novo, ninguém lembra do Eu li o Zidane livro, novo. mas ele já era um talento. Diziam que ele já era um talento. Mas velho, depois de Qual velho, que que ele lembrou. fez o gol, falou, vou perder. Cannes. Cannes e depois Falei botou. do Cannes. O Valdeir Mas alguém Nunes. lembra dele no Cannes? Não, Porque jogador novo, quando é bom, ele se destaca logo, né? Você lembra Tipo do dele? Mbappé no Mônaco, né? Aí chegou pra mim no ápice, é o final na verdade, acho que ele fala um pouco do Mbappé também, fala que o Mbappé é um otário com sorte, não vou nem entrar no mérito, mas do Zidane pra mim é o mais gritante porque ele começa a desinformar, né, da questão de idade e tudo mais, até pra gente pegar aqui
procurar aqui, ó. A gente abre aqui e vamos até no... Pode ser no próprio Wikipedia mesmo. Não é uma fonte confiável, né? A gente sempre lembra. Mas é só para pegar a questão das datas. Ó, Zidane, nascido em 72. E aqui na carreira dele fala lá Cannes, Bordeaux e Juventus. Na Juventus ele chegou em 96. A gente faz o cálculo aqui rápido com a ajuda da calculadora. Ó. Então, em 96 e ele nasceu em 1972. Ele chegou na Juventus com 24 anos, o Zidane. 24 anos. Em 96. Em 98, ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, com 26 anos. E campeão da Copa do Mundo em 98, em cima com o Brasil, todo mundo sabe. Na Juventus, para quem não sabe, ele não ganhou a Champions League. Chegou, o time tinha acabado de vencer. Venceu Scudetto, venceu o Mundial de Clubes, enfim. Mas foi com a camisa da Juventus que ele se tornou o melhor jogador do mundo. Então ganhou o prêmio da Bola de Ouro e novamente a Copa do Mundo em 98. Então chegar... O Vampeta até zoou aqui, né? Fala, porra, o cara... Não é que ele é velho, é que ele sempre foi careca. Então acho que ele tinha até essa aparência aí de mais velho mesmo, já em 98, mas ali o cara tinha 26 anos. Chegou na Juventus, uma baita contratação, uma das maiores contratações e também é um dos maiores jogadores da Juventus. Então assim, o cara decidiu pegar... todos os principais jogadores dos principais times aí do campeonato italiano e destilar desinformação aqui. Tem opinião, beleza, ó, não gosto do Sidorf, não gosto do Del Piero, não gosto do Totti, não gosto do Zidane. Zidane só jogou velho, que absurdo. Ele fala aqui também, quer ver? Vamos ver se ele fala. Rapaz! Tá falando do Mbappé. Mas do Zidane, né? O jogador, quando é bom, ele se destaca desde novo. Assim. Pô, o cara, 24 anos na Juventus, 2 anos depois, melhor do mundo. Um dos melhores jogadores da própria Juve e campeão de Copa do Mundo com 2 gols em cima do Brasil. Então, assim, acho que tem a questão do personagem que ele faz mesmo, de, assim... hoje é todo mundo ruim e na época que eu jogava que as coisas eram boas, mais competitivas, tem um pouco de fundamento nisso, mas assim, tá ultra exagerado. Eu acho que fez também para causar, não à toa a gente tá aqui fazendo essa resposta, mas assim, eu não consigo parar de rir, porque chega a ser cômico. Durante o vídeo eu me dei conta que ele tava falando assim, das grandes bandeiras de Juventus, Milan, Roma. Então assim, discordo completamente, deixo o convite aí para você. Comenta aí o que você achou dessas aspas aí do Edilson nessa entrevista. Enquanto o nosso campeonato italiano não volta, a gente vai vivendo disso. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.